Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa análise da agricultura brasileira. Nós começamos ali falando das características gerais, falamos a respeito da agricultura comercial. Hoje nós vamos falar a respeito da agricultura familiar no Brasil, tá bom? Então abram a apostila de vocês na página 56, capítulo 18 da apostila, né? E vamos trabalhar um pouquinho sobre agricultura familiar. Eu vou falar da agricultura familiar e vou também falar das comunidades tradicionais no Brasil que estão muito relacionadas a essa agricultura familiar, tá bom? Bem, nós vimos na última aula, gente, que a agricultura comercial ela é muito importante, né? A agricultura, ou chamado agronegócio, é muito importante no Brasil, principalmente na questão das exportações. A agricultura familiar ela é importante não para as exportações, mas para o abastecimento interno brasileiro. Então, o governo ele tenta, qualquer um que entra ali, equilibrar a preocupação externa, tá, de trazer recursos, divisas, com a produção interna para o abastecimento no dia a dia, certo? Bem, qual é a importância da agricultura familiar? Ela, na verdade, ela é vital, não só para o sistema de abastecimento, mas também de reduzir algumas tensões na nossa sociedade. Então, diante dessas tensões, ela tem aí uma tarefa importante que é fixar o homem ao campo. O Brasil hoje tem 82%, 83% da sua população vivendo em cidades. 17% permanece no meio rural. Então, é muito importante que essa população continue no meio rural, né, e não exerça pressão sobre já as problemáticas cidades brasileiras, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, a agricultura familiar, que sempre usa muita mão de obra, seja da família ou seja contratada, estou falando principalmente aquela do colonato, ela é vital, tá bom, na fixação do homem no campo. Não só o pequeno proprietário, como também o trabalhador rural, certo? Bem, como eu falei para vocês, sendo um pouco repetitivo, mas é uma característica também importante, a agricultura familiar ela é justamente responsável pelo abastecimento interno brasileiro. Então, quando você come lá aquele arroz e feijão aqui no refeitório ou em casa, a salada que você consome, não vem do agronegócio, vem da agricultura familiar. Então, é a agricultura familiar que garante o abastecimento. Quando você ouve lá, por exemplo, que o agronegócio gera emprego, tem que colocar uma vírgula nisso. Ele gera emprego sim, mas na cidade, como a gente já viu. No campo, quem gera emprego? O pequeno, a agricultura familiar. Porque como ela é pouco mecanizada, ela usa mais mão de obra. Então ela ajuda na fixação das pessoas no campo e gera mais emprego no campo. Tá? Outra importância, né, dela, a questão de como é que ela é aplicada. Ou seja, eu estou falando aqui de uma agricultura familiar, principalmente no sentido de colonato, tá? Então eu estou falando naquele pequeno produtor que tem sua casa, que tem sua terra, tá bom? Que vai tentar ser um pequeno empreendedor, uma classe média rural, certo? Então é desse agricultor que nós estamos falando, tá bom? Claro que existe o pequeno produtor rural que ainda realiza a sua atividade de forma itinerante. Então, no centro-sul do Brasil, muito assemelhada com a agricultura comercial, em várias práticas, inclusive mecanização, e nas regiões pioneiras, onde eu também tenho agricultura familiar, ela está no sistema itinerante, certo? Bem, vou mostrar agora para vocês, gente, dois gráficos para tentar elucidar para vocês as diferenças entre a agricultura comercial e a familiar e a importância da familiar. Então, olha só, gente. Primeira lâmina aqui mostra, né, a participação da agricultura familiar em algumas culturas. 87% da mandioca que nós usamos, da farinha de mandioca que nós usamos, vem da mandioca plantada pela agricultura familiar. 70%, tá bom? Do feijão que nós utilizamos também vem da agricultura familiar. E um detalhe importante, o maior produtor de feijão no Brasil, gente, não é norte, nordeste, sudeste, é o estado do Paraná. Pequenos proprietários na região ali de Prudentópolis são os grandes produtores
de feijão, inclusive os chamados faxinalenses, que eu vou comentar mais adiante para vocês. Milho, tá bom? Participação de 46%, 38% no café. Esse café não é para exportação, esse café é para consumo interno. Milho, mesma coisa. O arroz, da mesma coisa, mesma forma. O trigo, né? E a soja, que é produzida por eles, é para mercado interno. Então você vê que a importância dele, principalmente nos gêneros alimentícios de primeira necessidade, é vital, é importantíssimo. Olha só as diferenças quando nós comparamos com o que é investido e com o que é ocupado no território brasileiro em relação da agricultura familiar e a agricultura, o agronegócio. Então aqui nesse gráfico, gente, a agricultura familiar está como uma agricultura camponesa. Olha como um é invertido em relação ao outro. Quando eu falo, gente, de crédito, ou seja, de empréstimos, somente 14% do volume de dinheiro do governo para empréstimos no setor agrícola vai para o pequeno proprietário. A maior parte fica com agronegócio. Quando eu falo de terras, 76% das terras são destinadas à agricultura comercial no Brasil, só 24% ao pequeno produtor. Tá? Produção global. 40% da agricultura do que é produzido no Brasil vem da agricultura camponesa, agricultura familiar, 60% da agricultura comercial. Então você vê ali, ó, já não um equilíbrio, mas uma diferença diminuindo de um em relação ao outro. E aqui no final, olha que coisa interessante, quando eu falo de produção de comida, ou seja, daquilo que vai para a mesa para vocês, 70% da agricultura familiar, 30% da agricultura comercial. Então, o que você consome na mesa, por exemplo, que não vem da agricultura familiar, é, por exemplo, o óleo, que a gente usa para cozinhar. Esse vem da agricultura comercial. O restante, em grande parte, da agricultura familiar. E olha só o último item, gente. Mão de obra ocupada. Importantíssimo isso. Mão de obra ocupada no campo, tá? No campo. Não é na cidade. 74% agricultura familiar, 26% o agronegócio, a agricultura comercial. Então, assim você começa a ver a importância de um em relação ao outro e essas questões, né, de atuação, de participação de um em relação ao outro. Tá bom? Agricultura familiar é importante? Importantíssimo. Dentro dessa agricultura familiar, a gente tem que comentar um pouquinho sobre as comunidades que nós chamamos de tradicionais, que são também responsáveis por parte dessa produção e por parte da fixação do homem ao campo. Tá? Então, gente, o que são comunidades tradicionais? Ela é definida por um decreto presidencial 6040 de 2007, tá bom? Em que nós temos aqui uma definição bem bonitinha, aqui entre aspas, né? Então, seriam grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, tá bom? Então, esses grupos, eles estão no nosso território, eles se veem diferentes em relação ao restante do Brasil e são várias comunidades. Eu vou destacar aqui os 4 grupos principais, tá bom? Que eu considero principais, inclusive, que estão presentes no estado do Paraná, certo? Primeiro deles, das comunidades tradicionais, gente, não dá de ser diferente, são os grupos indígenas. Tá? Eu coloquei aqui uma imagem bonitinha, isso aqui são fotos para turista ver, né? É mais ou menos como a gente imagina os índios. Claro que no dia a dia muitos deles não estão com esses adereços, certo? Alguns já cobrem completamente o corpo e alguns a gente até chama, não, mas esse cara não é mais índio, é aculturado. A aculturação, ela é relativa, gente. Muitos indígenas podem até se vestir como nós, podem até usar celular, computador, e devem. Porém, gente, eles têm uma cultura, uma forma de funcionamento diferente da nossa. Eles muitas vezes não dominam português como nós achamos que eles dominam. E a gente às vezes acha que índio é só aquela figura, né, do cara lá seminu, pintado, com arco e flecha,
tá? E desconsidera quando ele, de repente, consegue operar com celular, com computador ou algo assim. Eu até gostaria de comparar mais ou menos com a seguinte situação. Você vai lá para a Alemanha, vai desembarcar lá e não vai ver nenhum alemão com aquelas bermudas, com cerveja na mão ou com um chapéuzinho na cabeça. Tá? No dia a dia as pessoas não usam aquilo, só em festividades, só em momentos específicos. O índio é mais ou menos a mesma coisa, mas o alemão se distingue o quê? Pela cultura, pela língua, pela forma com que ele opera, né? Suas crenças. O índio, mesma coisa. Tá? Bem, os índios, gente, eles estão aí, ó, alguns dados para vocês, são hoje 800, quase 900 mil, tá bom? Eles estão divididos em 150 línguas diferentes e 256 povos distintos, certo? E eles estão nas chamadas reservas indígenas. Essas reservas, nem todas elas, gente, já estão mapeadas e estão concretizadas em termos de papel. E aí é que existe muito a disputa, principalmente na região norte do Brasil. Como nós vamos ocupando de uma forma quase que depredativa do nosso território, ou seja, derruba, planta, retira, esgota um lugar, vai para um novo, essas áreas indígenas, principalmente no norte do Brasil, hoje sofrem pressão por alguns setores da economia que querem explorar essas áreas por estarem mais bem preservadas. Mas são áreas importantes hoje porque os grupos indígenas são uma espécie de guarda florestal dessas áreas e da biodiversidade que nós temos em muitas dessas áreas. Tá? Além do mais, eles têm uma série de conhecimentos em relação a plantas, animais, ervas, que precisam ser mantidas e pesquisadas para que um grupo como, por exemplo, Natura ou Boticário possa ter competitividade lá fora, né? Com outras empresas do setor de comércio ou setor farmacêutico. Então existe hoje, inclusive, toda uma discussão em cima disso, com relação à validade ou não de várias reservas, mas é importante que elas permaneçam sendo cuidadas. Tá? Bem, segundo grupo, gente, é mais próximo de nós, aqui do nosso litoral, os famosos pescadores aqui de Guaraqueçaba, né? Tá bom? Que são os chamados caiçaras. Então, a gente, de forma geral, no sul do Brasil, às vezes, para essas populações de pescadores, nós usamos essa denominação, caiçaras. Os caiçaras. Eles são o primeiro grupo misturado de portugueses com indígenas e que tem, gente, uma mistura de cultura. Então, você vai ver que no trato do dia a dia, na forma de pesca, inclusive nos barcos deles, o uso da mandioca, da farinha, né, do chamado biju, a agricultura que eles usam, o sistema de coivara ligado aos indígenas, né, aquela queima do solo mais controlada, se assemelha muito aos indígenas. Porém, na religião, olha só que interessante, são extremamente devotos, né, a um catolicismo popular. Então aqui coloquei, né, uma imagem sobre a Romaria do Divino, né? Aqui no nosso litoral, por exemplo, eles têm uma expressão cultural, musical e de dança que é o fandango, né? Muito comum aí em algumas áreas do nosso litoral. Então, esse grupo também é um grupo de comunidade tradicional. Eles precisam ter suas áreas preservadas, a sua forma, né, de atividade, no caso a pesca, precisa ser regulamentada, cuidada para a manutenção dessa cultura e, claro, das áreas de preservação também, nas quais eles estão incluídos, são importantes para a preservação. Tá? Terceiro grupo, gente, já é mais conhecido também por parte de alguns, que são os chamados quilombos ou quilombolas. Então a gente ouve falar bastante dessas comunidades, são comunidades formadas por negros que fugiram das fazendas até o século XIX, fugiram da escravidão, vão entrar no território brasileiro para justamente não ter contato com a sociedade brasileira, ou seja, foge para não ser recapturado, e que atualmente começa a se ter contato à medida que justamente nós tivemos um avanço para o oeste da ocupação tradicional.
Da mesma forma que os índios, da mesma forma que os caiçaras, os quilombolas, eles têm uma cultura específica, uma religião específica também, se veem diferente, usam muitas vezes dialetos ainda que preservaram dos antigos povos africanos, e a gente vai ver que eles estão bem espalhados no território brasileiro. Você tem uma tabelinha ali, né? Onde é que eu tenho mais quilombos? No Rio Grande do Sul, Minas, Rio, tá? Bahia, certo? Lá no norte do Brasil, Maranhão, aonde nós tivemos maior número de escravos, aonde nós vamos ter maior número de, justamente, quilombos. Também há toda uma discussão em cima disso, também estão em áreas florestadas, em áreas importantes de manutenção florestal. A gente não pode esquecer que a manutenção de algumas dessas reservas garante, inclusive, a nossa água aqui em Curitiba, certo? Então, a gente está passando por uma estiagem. Um dos problemas é que os reservatórios em torno de Curitiba foram todos ocupados pela cidade. Não preservamos. Então, esse pessoal realiza essa preservação, que vai se manifestar, por exemplo, num recurso importante para nós, como a água. Gente, o último grupo são os chamados faxinalenses. Isso aqui já é mais próximo da gente, né? Então, aquele pessoal aí, dos colonos, que a gente chama aí no interior do nosso estado, tá? Que formam os chamados faxinais. Então, aqui o paiol atrás é um símbolo deles, a carroça é um símbolo deles. Os faxinais, eles são interessantes, gente. Eles são uma adaptação de uma vida comunal europeia, principalmente dos povos eslavos, aqui no Brasil. Então, os bosques e as áreas de pasto, como também algumas áreas de agricultura, são comunais, não pertencem a uma pessoa. E todos vão manejando e cuidando dessa área comunal, né, que são os bosques, principalmente de araucária. Então, os faxinais, eles são extremamente importantes hoje, gente, para a preservação das áreas com mata de araucária no estado do Paraná, tá? Nós temos esse que eu estou mostrando, essas imagens que eu estou mostrando, são aqui perto, é de Mandirituba, tá, gente? Outra coisa importante, na questão religiosa, nós temos as benzedeiras, né, que tem tradição de ervas, que tem tradição lá da sua fé, certo? Que expande de mãe para filha, para neta, assim por diante, que é importante nessa manifestação cultural desse grupo, tá bom? Então, gente, seriam aí a parte com relação às comunidades tradicionais, junto com a agricultura familiar, certo? Próxima aula nós vamos estar falando de um novo assunto aí, que tem a ver com a parte da agricultura, tá bom? A agricultura brasileira. Gente, até a próxima aula, um abraço a vocês e continuem em casa.